Olá, meus amores. Bem-vindos a mais uma aula de história. Eu espero que todos estejam bem e conseguindo sempre acessar aí no Proesc ou no YouTube. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula de história. E estamos retornando gradualmente, não podem se esquecer disso. E também não podem se esquecer das nossas aulas ao vivo, que sempre tem uma correção ou outra de exercício. Então, bora logo começar a nossa nova aula de história. Na nossa aula passada, nós falamos aí da cultura africana, né? E agora nós vamos ver a história desse quilombo. Nós também falamos o que era quilombo, que é o refúgio dos escravos. Vamos também tocar, não podemos falar, né, do Brasil sem tocar na questão da escravidão, que foi um período muito triste, muito assustador, né? Dessa parte do Brasil é um momento muito chato, mas, né, nós temos aí que conversar sobre isso. Isso é muito importante para toda a nossa história e também para os dias atuais. Então, olha só, lá na página 66 do livro de história, a gente tem a história aí, e é história mesmo, é a história do Quilombo dos Palmares, ok? Para quem nunca ouviu falar, vai agora saber tudo isso. E tia, por que você botou aí, né, a nossa página do livro? Porque ela tá também contando várias partes da história, bem legal, focando bastante na questão da escravidão. E eu também vou conversar com vocês agora sobre várias coisas. A gente vai realmente só conversar, porque eu já falei, eu não sei se eu falei para os outros alunos aí, mas história e geografia são disciplinas que você senta e conversa. Geralmente a gente, né, faz exercício ou outro diferente, mas são disciplinas que a gente senta e fala e conversa sobre os fatos. Então, olha só. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café, posteriormente para as minas. Posteriormente quer dizer depois. Para as minas lá para procurar ouro. Nas fazendas de gado, realizavam os mais diferentes serviços, trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Aí a gente vai entrar na questão aqui das imagens. Olha aí essas correntes no pescoço dos escravos. Os escravos trabalhando na lavoura, né? Trabalhando no plantio e depois colhendo tudo aquilo que era dos seus senhores, dos seus donos, né? Porque eles não eram humanos. Eles eram objetos, eram tratados como objetos de um homem branco. Olha aí, os escravos trazendo um senhor, né? Levando ele, já pensou numa rede? Eles usavam ele para qualquer coisa, era como se fosse, sei lá, um burro para eles, um animal. Ah, eu vou usar isso aqui para qualquer coisa. Por isso que eu disse a questão do objeto. O negro era como um objeto para o branco. E mais aqui, já essa imagem a gente vai falar depois, que é eles no próximo a um quilombo. E, voltando aqui, né? Olha só, voltando ao texto. Quando aqui chegavam, que no caso aqui no Brasil, eram trazidos da África,
tinham até de seguir a religião dos seus donos. Como eu falei para vocês, os brancos, os europeus, eles fizeram de um tudo com os índios e com os negros. Eles tiraram a religião deles, eles tiraram o modo de vestir, eles tiraram o modo de viver deles, sabe? Para virarem escravos de um europeu. E isso é muito, muito triste, porque isso jamais deveria ter acontecido, porque cada humano tem direito da sua própria liberdade. Já pensou se alguém chega na tua casa, te leva e diz: agora você vai ser meu escravo, você não tem mais vida, você vai fazer o que eu mandar. Até um dia em que aparecer alguém que vai lutar para te libertar, ou lutar para libertar o resto dos escravos. Então, olha só. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Mucama é como se fosse uma dona de casa, né? E também uma faz-tudo. Não só o homem, os homens também trabalhavam muito em diversas maneiras, diversas áreas. Vocês viram lá o homem carregando o senhor dele, né? Chamavam eles de senhor, senhorio. E as mulheres trabalhavam onde? Dentro de casa. E elas também, ó, para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, que eram os donos, né, dos escravos, as escravas tornavam-se a mãe preta ou ama de leite. Para quem nunca ouviu falar aí, ama de leite, né? Botei aqui para vocês. A ama de leite. Essa imagem aqui do lado eu já vou falar. Mas aqui essa é a ama de leite. Até a mãe da própria criança, a mãe europeia, né? Os que compravam os escravos, os europeus que compravam os escravos, a mãe, ela não desejava amamentar o seu filho. Ela queria fazer, ela queria sair, ela queria beber, ela queria comer o que ela quisesse, então ela procurava uma negra, uma escrava, para se tornar a ama, que quer dizer mãe de leite, portadora do leite, a quem realmente ia dar de mamar para o neném da dona dessa escrava, né? E aqui, ó, quero mostrar para vocês. A escravidão tomou conta do Brasil por cerca de 400 anos. A Idade de Belém, praticamente. Já pensou? Começou no início do século XVI, desde o período colonial até o final do Império. Então, desde o descobrimento até quase o final já de tudo, da coroa portuguesa mandar ainda no Brasil, perdurou aí, continuou essa questão da escravidão e só foi aumentando, claro. Durante esse período de Brasil colonial, muitos índios e negros foram capturados para serem vendidos como escravos. Primeiramente, nessa história do nosso Brasil, os primeiros escravos aí foram os nossos indígenas. O índio, que é o dono da terra, ele foi muito escravizado pelo europeu. E aquilo que eu já falei para vocês em outras aulas de história, nas nossas primeiras aulas. O índio, ele tinha um modo de viver diferente. Ele não ia tanto caçar, ele só ia se tivesse a necessidade de retirar algo da natureza. Ele, sabe, às vezes eles lutavam, mas era uma vez ou outra. Eles não tinham que fazer isso todo o tempo. Eles tinham a sua própria religião. E quando os europeus chegaram, tanto com suas doenças, tanto para escravizar eles, eles não aguentavam. Era muito rápido que eles morriam. Demais rápido.
Então, olha só, dessa forma, os senhores de engenho tinham a mão de obra que precisavam. A condição de vida dos escravos era precária, a pior que se possa imaginar. Um escravo adulto tinha uma vida útil de apenas 10 anos, trabalhando debaixo do sol, sem alimentação adequada, sem condições de higiene ou roupas. Viviam em senzalas, lugares sujos, escuros e adaptados para evitar fugas. Eles viviam numa cela. Senzala é uma outra maneira de dizer cela, né? Do escravo. Caso ele se rebelasse, caso ele, né, viesse a lutar contra a escravização dele, aí os europeus iam, os brancos iam e prendiam ele na senzala, né? Também depois de muito bater, depois de prender, e eles já acabavam por não viver, né? Aqui nós temos as duas imagens, ó, dos índios, tá? Europeu aí, cuidando da escravização deles. Voltando aqui para o nosso textinho ainda, devido aos maus tratos, muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade de sua terra natal, que é a nossa chamada depressão também, né? Chegando a definhar até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de homem feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Os mais ricos que compravam os escravos, eles contratavam um capitão, né? Capitão do mato, que se chama, porque os escravos se escondiam nas matas. Eles contratavam essa pessoa para reparar o trabalho dos escravos, né? Para dar alguma penitência, chicotear, tudo isso, né? Mão de obra verdadeira, mão de obra humana aí sendo totalmente escravizada. Olha só, essa aqui do lado da ama de leite é o nosso capitão do mato. Olha só, e ele capturou aí, né, o escravo, que está todo amarrado aqui. Então, olha só, voltando. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras. E na nossa aula passada eu contei para vocês qual a origem do nome quilombo, né? Quilombo, que era como se fosse um refúgio, como se fosse uma casa para os escravos que conseguiam fugir. E os outros escravos, né, os outros negros que estavam sendo escravizados, que não conseguiam fugir para um quilombo, para essa casa, né, de refúgio, eles tinham a esperança de que eles um dia conseguissem fugir também para lá, conseguissem, né, a sua liberdade, ficassem longe de todos esses males. Então, olha só, passando para a nossa parte de curiosidades, antes de chegar lá nas curiosidades, a gente vai contar mais o que foi o Quilombo dos Palmares. Olha só, essa imagenzinha aqui, ela tá bem parecida com aquela outra aqui, ó, com essa aqui, né? Por quê? Porque esse é um retrato fictício aí do que seria também o Quilombo dos Palmares, criado lá na Serra do Alagoas e Pernambuco. Esse aqui é o nosso líder desse quilombo, Zumbi dos Palmares, que a gente também vai falar dele.
Quilombo dos Palmares foi um lugar de refúgio para todos aqueles escravos que conseguiam fugir dessas condições precárias de vida. Nessa época, o Quilombo dos Palmares alcançou uma população aproximadamente de 30 mil habitantes. Vocês têm noção do que é um lugar pequeno? Quase como se fosse assim, com uma parte do mundo só lá dentro. 30 mil habitantes, aproximadamente, o Quilombo de Palmares colocou lá dentro. 30 mil escravos fugidos. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com sua cultura, produzindo tudo o que precisavam para viver. Esse quilombo foi alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. Apesar de ser vista por alguns movimentos e setores da sociedade como representantes da resistência à escravidão, muitos quilombos contavam com a escravidão internamente. Tia, o que foi que isso quis dizer aí? Gente, lá no quilombo, por mais que ele fosse um refúgio para aqueles negros que estavam sendo escravizados, ele também, lá dentro do nosso próprio quilombo, ele tinha uma hierarquia. E o que é a hierarquia? É que alguém manda naquele lugar. Alguém está acima de alguém. Lá tinha uma hierarquia de quem era mais antigo, de quem era o mais, digamos, de uma linha de rei, de uma linha de algum negro conhecido para eles. Então tinha alguém que mandava e os outros ali, eles mandavam os outros fazerem as coisas. Também havia uma espécie de escravidão interna até entre os negros. Sim, é bem estranho, é estranho. Mas ali também partia muito da cultura deles. Esta prática levou vários teóricos a interpretarem a prática dos quilombos como um conservadorismo africano, que é isso que eu estou falando. Isso ia de acordo com a cultura dos africanos. Eles tinham que seguir umas regras, então eles acabavam por manter essas classes sociais, né? Quem era mais perto de uma linhagem nobre, quem era mais antigo, era o que mandava, e assim, né? Até o que não mandava em nada. Então, eles tinham reis, generais e os escravos, né? Quem estava numa linha já para duelar, para ir para guerra, esse tipo de coisa contra os brancos. Olha só. Gente, eu sei que aí a gente tem um textão, né? Mas é muito importante que eu trouxesse essas informações para vocês. Olha só. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança, e quem é Zumbi? Olha só, a gente vai ver aqui nessa página. Página 67. Zumbi dos Palmares, né? Que é do Quilombo dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atualmente em Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo de Palmares, mas não tiveram sucesso. Então, olha só. 15 anos após, né, Zumbi ter assumido lá o Quilombo, depois de muita luta, Zumbi dos Palmares, lá dentro do Quilombo, ele lutou contra essa hierarquia do Quilombo e ele assumiu essa liderança. Olha só. O bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo, que era um europeu. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares e surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu reduto, talvez a Serra Dois Irmãos, que é uma serra lá em Alagoas.
Apunhalado, resiste, mas é morto com 20 guerreiros, quase 2 anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. A invasão foi em 94, em fevereiro de 94. Em novembro de 95, né, de 1695, o Zumbi morre. Teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo de Castro. Em Recife, foi exposta a cabeça em praça pública no Pátio do Carmo, visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi. Zumbi é considerado um dos grandes líderes da nossa história. Por quê? Vocês vão já saber. Símbolo da luta contra a escravidão, lutou também pela liberdade de culto religioso e pela prática da cultura africana no país. Então, o Zumbi, ele realmente se tornou uma grande memória dentro da história pela luta que ele teve em cima tanto dos quilombos quanto da escravidão, lutando para que ele pudesse, para que todos os africanos aqui dentro que estavam sendo escravizados pudessem ser livres, pudessem ser livres para tomar posse aí de novo da sua religião, né? Praticar a sua religião. Então, olha só. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina, do mesmo local que o viu nascer e crescer. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores do engenho, mas o próprio governo colonial. Todo o governo já estava se voltando contra Zumbi. Todo mundo já queria pegar esse cara. Por quê? Porque ele invadia vários locais, vários engenhos para tirar, né, esses escravos dali. E é uma coisa muito, muito bonita. É uma esperança no meio de toda a escravidão. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, nessa data, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Maiores informações podem ser consultadas no texto de História Quilombo dos Palmares. Tem uma fundação chamada Fundação Palmares, né, que cuida de toda essa história, cuida de levar esse legado que a gente sempre tem que manter, né, do Zumbi. Alguém que lutou por esses escravos que nasceram aqui, alguém que também, né, mostra um símbolo de resistência contra esse tipo de ação, contra o índio, o negro, que é muito, muito triste mesmo. Então, olha só aqui. Curiosidades, lá na página 67, a presença da mulher negra nos quilombos. Como era a mulher negra nos quilombos? Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. Aqualtune, líder do Quilombo dos Palmares, princesa na África, filha do rei Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome. Mocambo de Aqualtune. Teresa do Quariteré, rainha do Quilombo Quariteré, durante 20 anos no século XVIII, liderou um grupo de negros e indígenas. Impôs tal organização a Quariteré e o Quilombo sobreviveu até 1770.
Quariteré se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Muito legal isso que ela fez. Dandara, uma das lideranças femininas negras que lutou junto a Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Ganga Zumba. Ganga Zumba era o líder antes de Zumbi, que também lutava muito contra Zumbi ali nessa questão da hierarquia dentro do quilombo. Por este assinar o tratado de paz com o governo português. E o Ganga Zumba, ele queria até assinar um acordo com o governo português. Eles cediam, digamos assim, o acordo era, eles iam doar tudo que eles encontrassem para o governo português, para a coroa portuguesa. Em troca, eles podiam viver livres, todos que estavam lá dentro do Palmares. E Zumbi era muito contra isso, porque ele não queria se submeter, ser submisso da coroa em qualquer informação, em qualquer coisa que eles encontrassem, em troca de a própria liberdade. Se ele pudesse salvar todos os escravos, então era todos, não era só eles, não era só quem estava lá, entendeu? Então, é uma figura histórica, Zumbi dos Palmares, que deve ser lembrada eternamente, ainda mais no nosso Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro. Nós também vamos falar um pouco mais sobre isso. Até a próxima aula, meninos. Eu sei que foi uma aula, um texto muito longo, mas eu espero que todos tenham gostado. Um beijo, bons estudos!